Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim falar com vocês, vim conversar sobre um autor que eu gosto muito, que é o Ítalo Calvino. Eu resolvi fazer o seguinte, a cada vez que eu tiver lido 3 obras de um autor que eu gosto muito, eu venho falar dele e delas. Dele autor, delas obras, né? Falar das obras, falar um pouquinho. Eu vou falar sobre cada uma isoladamente, não esses aqui, porque eu já publiquei posts no blog sobre essas obras, mas a partir de agora eu vou gravar vídeos sobre cada uma das obras, depois junto 3 e falo mais do autor e um pouquinho de cada uma. Eu posso também repetir o autor, né, quando eu tiver lido mais 3 de Calvino, por exemplo, que com certeza eu vou ler, eu venho aqui e falo novamente dele e delas, obras, né. Então, eu vou falar de 3 obras que eu tenho, fiz leitura, são leituras mais recentes, uma releitura ali esse ano, então não estou mais frescas, mas eu já li mais obras dele, tem algumas ainda que eu não li. Eu ao todo tenho 8 livros do Calvino, eu vou mostrar todos para vocês e falar dos 3 que eu mostrar, mas eu vou falar só de 3, melhor explicando. Eu tenho este aqui, O Barão nas Árvores, que eu ainda não li, eu comprei recentemente, acho que na festa de livros da USP do ano passado. O Dia de um Escrutinador, que eu também tenho há pouco tempo, eu comprei no sebo. O Cavaleiro Inexistente, que eu já li, essas duas primeiras que eu mostrei eu não li ainda. O Cavaleiro Inexistente eu já li, já faz um tempo, e é uma obra fantástica, divertidíssima. Mas eu vou reler e falar dela novamente, porque eu li, não lembro de muita coisa, mas assim, eu tenho a memória emocional, eu lembro que eu achei muito divertido, eu ri muito. O Calvino tem isso também, ele conta os absurdos de uma maneira assim, tão engraçada, você não se contém, porque o Saramago também faz isso, né, conta coisas improváveis, mas não chega a ser engraçado. Agora o Calvino é engraçado, esse é um plus dele. O General na Biblioteca eu já li, faz tempo, é um livro de contos. E tem coisas muito interessantes aqui, muito interessante mesmo. Uma delas, um conto, é O General na Biblioteca, da título a obra. Mas um dos que mais me marcou aqui é um diálogo, acho que é uma entrevista que é feita com Montezuma, né, questionando sobre o Hernán Cortés. Montezuma era o imperador Inca no México, e aí há todo um questionamento sobre a posse, né, da Espanha, do Hernán Cortés, o colonizador, todo aquele esquema que aconteceu. E eu lembro que eu achei muito interessante mesmo, e até fui ao México ano passado, eu lembrei desse conto e eu quero reler. Eu vou reler e vou falar aqui. Eu não consigo nem falar muito sobre ele porque eu não lembro mais, faz muito tempo. Eu li, acho que tem uns 10 anos isso aqui. Faz muito tempo. Outro que eu tenho é este, porque lê os clássicos, né? É praticamente um livro de consulta, né? Porque ele fala da importância de ler os clássicos, a gente ter um conhecimento sobre os cânones, né? E aqui ele fala de obras, ele cita obras, né? Como a minha câmera não foca, não adianta eu mostrar. Mas é um livrinho que eu já li várias partes e é um livro para consulta, né? Coloco aqui na minha prateleira de teoria literária. E o que eu vou falar, um pouquinho de cada, eu vou tratar de 3, um pouquinho de cada. O Castelo dos Destinos Cruzados, As Cidades Invisíveis, incrível, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Eu vou começar por esse aqui que eu li por último. Este livro, primeiro, falar um pouquinho do Calvino, né? O Calvino, ele é italiano, ele nasceu em Cuba, mas foi criado na Itália. E ele morreu, ele é um autor, a gente pode considerar contemporâneo, porque ele faleceu na década de 80, né? E é um autor, assim, incrível. Eu coloco ele no patamar, assim, não patamar, mas assim, na mesma caixinha, se fosse, na mesmo tipo de classificação que é o Saramago, que são autores que lidam sempre com situações improváveis e reais, né? E o Calvino, ele tem um diferencial em relação ao Saramago. É chato ficar comparando, porque cada um tem sua especificidade, mas o Calvino, ele é engraçado, né?
Tem obras dele. O Saramago também, às vezes eu tô olhando ali pra prateleira onde estão os Saramagos da minha vida. Vou fazer também um vídeo depois sobre 3 obras dele. Mas o Saramago às vezes é engraçado, mas é diferente. É uma graça diferente, eu não sei explicar. É uma graça mais séria do Saramago. O Calvino não, você se escracha de rir com um monte de coisa. O Saramago eu não consigo rir assim tão escrachadamente, embora ele fale de algumas coisas bem engraçadas. Eu não sei explicar muito bem a diferença, mas são tipos de humor, né, eu acho. Eu não sei, não, o Saramago nem era bem-humorado. Bom, não sei. Deixa pra falar dele em outro vídeo. Mas o Calvino, ele é divertidíssimo, é uma narrativa envolvente, embora... Deixa eu pensar pra falar, eu ia falar que nunca é linear. Não sei se eu posso afirmar isso, porque eu não li tantas obras do Calvino assim. Mas as obras são muito diferentes uma da outra. A cada obra do Calvino que você pega, você pode se preparar para ter uma surpresa. Por quê? Porque ele sempre inova. Ele inova ou no enredo, ou na narrativa. E ele sempre nos tira assim do nosso lugar confortável. Ele nos tira do lugar comum. Ler Calvino nos causa um desconforto, mas é um desconforto bom, porque... mexe com a gente não sai do mesmo jeito. Depois de ler Calvino, uma obra do Calvino, a gente muda. Muda a forma de perceber, nem que seja a forma de ler. Quando a gente lê, já vou entrar nessa obra, quando a gente lê Se um Viajante na Noite de Inverno, a gente começa a se questionar o seu papel, a gente começa a se questionar o papel como leitor. Por quê? Ele começa a falar com a gente. Você começa a ler, oi, sabe? E aí tem um personagem que é leitor, ele escreve leitor com L maiúsculo. E aí você já fica com dúvida, ele está falando de um personagem que é leitor ou esse leitor com L maiúsculo sou eu? E ele começa a envolver a gente na obra, a gente se sente dentro da obra, de repente ele está falando com a gente diretamente, de repente ele está falando da história de outro e começa uma série de metalinguagem, ele começa a falar de um leitor que está lendo o livro, que vai ler o livro, Se um Viajante na Noite de Inverno. É por isso que a gente acha que ele está falando com a gente. Mas depois, no decorrer da história, a gente fica em dúvida. Porque esse leitor começa a ler o livro e ele começa a falar, você leitor, né? Ele se dirige dessa forma, de forma direta. Você leitor vai fazer isso e aquilo, e a gente vai fazendo, né? Ele vai nos conduzindo e aí... Mas aí... Chega na página, esse leitor da obra que a gente pensa que é a gente, mas depois a gente fica em dúvida, começa a ler Se um Viajante na Noite de Inverno, mas aí na página 30 o livro está com defeito, e aí ele vai na livraria trocar. Só que aí quando a gente está na página 30 não é o nosso livro, a gente descobre então que ele não está falando com a gente, mas às vezes dá a impressão que é. E aí o leitor vai trocar e aí ele acaba levando um livro diferente, entra em outra história e vai indo assim. Há umas 10 histórias aqui. É uma coisa maluca, fantástica. Ele mexe com a gente. Tem sempre uma ambiguidade em Calvino, né? A gente sempre fica em dúvida. Será que eu entendi? E aí se lê de novo, tem uma outra percepção e se maravilha de novo. É impressionante. Impressionante. Ele faz isso com a gente. Eu fiz um post sobre essa obra, eu vou deixar aqui embaixo. Eu nem sei se eu consegui fazer esse post direito, porque é difícil resenhar esse livro, né? O outro livro que é o meu preferido dele, eu gostei muito, eu gosto muito de todos, né? Tem alguns que são preferidos, mas eu acho que de todos esses que eu tenho, Cidades Invisíveis. Aqui é a história de Marco Polo narrando para o Kublai Khan cidades invisíveis. E essas cidades têm nome de mulheres, cada cidade tem um nome diferente. E ele descreve essas cidades. E às vezes a gente tem a impressão que ele está falando da mesma cidade, às vezes a gente tem a impressão que ele está falando de cidades diferentes, e às vezes a gente tem a impressão de que ele está falando de lugares, e às vezes a gente tem a impressão de que ele está falando de pessoas. E a gente está sempre na dúvida. E a cada conversa dele com o Khan, cada conversa dele parece que é um ensaio filosófico, o diálogo dos dois. Aí depois a gente entra na descrição da cidade. E cada cidade... E são curtos as descrições, ó, os nomes assim. Deixa eu mostrar, tá vendo? Às vezes é uma página, duas. E cada cidade nos ensina um monte de coisas sobre a vida e sobre a gente mesmo.
E o último parágrafo desse livro é uma coisa fantástica, é uma coisa assim que é uma lição para a vida, sabe? Uma coisa para você carregar consigo e seguir a vida inteira. Sempre lembrar disso e pensar, ah não, vou agir assim agora. Lembra de Calvino que ele diz aqui no último parágrafo. E se direciona na vida. É um dos livros da minha vida, este. Um dos. Aliás, ele está naquela relação da revista Bravo, um dos 100 livros essenciais da literatura mundial, e não é por acaso. O outro livro que eu venho falar é O Castelo dos Destinos Cruzados. E aí esse livro me traz à memória a ideia de que como é difícil ler Calvino e como é agradável ao mesmo tempo. Difícil porque, lendo esse livro, eu tive a percepção que o Calvino ele faz a gente se tornar uma pessoa melhor. Melhor no sentido de mais desenvolvida intelectualmente, ele exige mais da gente, né? Lendo essa obra, a gente percebe que ele traz uma erudição e que para você entender melhor uma narrativa que não é linear como as outras, é uma história também um pouco ambígua, você fica assim, sem saber se é uma coisa fantástica, enfim, é só lendo Calvino. Quem lê Calvino me entende. Quem nunca leu, acho que vai achar que eu sou maluca. Eu não estou falando coisa com coisa, não estou conseguindo me explicar. Mas é difícil explicar Calvino. Nessa obra, deixa eu tentar resumir. Ela eu li no começo do ano, né? Pessoas são convidadas para um jantar num um castelo distante. Parece cenário de filme, assim, parece aquelas histórias do Edgar Allan Poe. E essas pessoas, esses convidados, não se conhecem. E eles também, quando chegam lá, eles não conseguem falar. Eles são privados da fala, digamos. E aí eles não conseguem se apresentar, se conhecer, eles comem e tal. E depois eles resolvem se conhecer, né, por meio de cartas de tarô. Aí cada um, sendo que as cartas podem ser repetidas, né? Então, um tira uma carta e vai se apresentando por meio da imagem da carta e as outras pessoas vão deduzindo, porque ele não pode falar, a pessoa não pode falar. Aí por meio da imagem, os outros vão tentando deduzir o que é aquela pessoa. E quando chega outra pessoa, pode ser que ela tire a mesma imagem também, mas aí a história seja outra. E por que ele exige da gente? Porque ele fala... Ele remete a Shakespeare, a um monte de coisas, e a gente fica, meu Deus, como é difícil ler. O interessante é que as cartas vão sendo tiradas e aqui do ladinho vão aparecendo as imagens que os convivas, né, os convidados vão tirando. E aí a gente vê, então a carta que representa isso ou aquilo, a gente vê a imagem. E mais a interpretação delas é que você fica em dúvida, essa interpretação está certa, a pessoa é mesmo assim, como se a pessoa não pode se explicar? Isso não é interessante? E quando eu li eu pensei, a gente vê tantas pessoas na rua, conhece tantas pessoas, ou às vezes não só vê na rua, chega a ter algum contato, mas não sabe nada sobre ela e a gente já interpreta a pessoa, conscientemente ou não. Pelos gestos, pelo modo de vestir, pelo tom da voz, pela postura, por tudo. E a gente já cria uma imagem da pessoa. E aqui, as pessoas estão nessa situação de não conseguirem se apresentar, se falar, e essas imagens vão sendo criadas por meio de cartas, que podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Olha... Calvino é uma coisa assim, você não é fácil ler, não é uma narrativa linear que te conduz, né, que te envolve pela condução, mas te envolve porque te instiga, porque você fica inquieto, né? Você te tira do conforto do leitor que está sentadinho sendo conduzido por um narrador, não. Calvino sempre vai exigir mais da gente. Às vezes ele exige mais pelo riso, nos faz rir, mas ainda assim no caso do Cavaleiro Inexistente, que é uma armadura vazia, né? Não existe um cavaleiro lá dentro, é uma armadura.
Ainda assim, ele exige da gente ficar fazendo interpretações. As histórias são cômicas, mas elas não são assim bobas. Elas são cômicas, mas são sempre, no caso do Cavaleiro, é filosófica, nos outros casos que não são tão cômicas, mas sempre há filosofia em Calvino. A gente sempre aprende, sempre nos faz refletir, repensar a vida, sabe? E às vezes a gente acha que não entendeu, acha que a história é ambígua e volta a ler, pode ter outra interpretação. E sempre é muito bom. Bem, acho que é isso, né? Depois quando eu fizer outro vídeo dele eu falo mais, ou quando eu ler mais 3 obras eu falo um pouco mais. Eu não sei se eu estou fazendo um vídeo claro, se está muito confuso, mas Calvino não é linear, né? É difícil falar sobre as histórias dele. Eu só posso resumir dizendo que, assim, para quem gosta de literatura, Calvino é um autor imperdível, né? Quem ainda não conhece precisa conhecer, sabe? Precisa conhecer. Uma obra ou outra precisa conhecer. Calvino é fantástico. Então é isso. E ele é fantástico, agora que eu percebi, eu também fui ambíguo, ele é fantástico em todos os sentidos. Fantástico porque é muito bom e fantástico porque conta histórias surreais, né, de literatura fantástica praticamente, tá? Então é isso, acho que o que eu tenho pra dizer por hora é isso. Depois eu vou ter mais pra dizer e faço um outro vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Obrigado por assistir, eu espero que você comente, eu espero que você se inscreva. Eu estou começando a gravar pro YouTube, eu não tenho muitos inscritos, não tenho muita visualização, não tenho muito nada. Então assim, eu preciso de incentivos, tá bom? Obrigada e tchau, tchau.